Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. O texto está aqui em cima, você que está aqui pode acompanhar. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Semana passada nós falamos sobre as chuvas da primavera. Se você não estava aqui, esse vídeo já está, vai estar agora no YouTube. Você pode procurar chuvas da primavera. E nós aprendemos na quinta-feira da semana passada que essas chuvas é o toque final de Deus para nos amadurecer e para trazer a colheita na nossa vida. Você crê nisso? E nós clamamos, oramos e entendemos que a chuva da primavera é essencial para o nosso desenvolvimento. E quem manda a chuva, a Bíblia diz que é o Senhor. É Ele quem manda essa chuva. Então, hoje, queridos, nós vamos falar sobre outro quesito importante sobre a primavera. Porque na Bíblia, preste atenção, primavera, ela é apresentada como uma estação não apenas de flores, não apenas de chuvas, no começo dela para a colheita, mas primavera, conforme nós lemos o texto, é um mês de guerra. Vou repetir, um mês não, é uma estação de guerra. Escute, os reis que nós lemos aqui na Bíblia, eles costumavam a sair para as suas guerras no mês, ou melhor, na estação da primavera. Isso acontecia após o inverno, que naquela região da Bíblia, na geografia bíblica, o inverno era muito chuvoso, era muito difícil. Então, ninguém saía para as guerras no inverno. Mas quando a primavera chegava, esses reis se reuniam e iam para as suas batalhas. E essas guerras da primavera, elas eram fundamentais para o monarca, para o rei. Por quê? Porque o rei lutava na primavera para manter o seu reino, para manter a força do seu reinado. Isso para manter segura, porque às vezes eles tinham que se defender de outro rei que invadia a sua terra, invadia a sua cidade. E ao mesmo tempo, a primavera era importante para a conquista de novos territórios. Os reis, eles avançavam e conquistavam novos territórios. Mas o texto que nós lemos nos apresenta um cenário de guerra envolvendo israelitas e os amonitas. Quem são os amonitas? Os amonitas, eles surgiram, segundo a Bíblia, da relação ilícita de Ló com a sua filha, sua própria filha, a sua filha mais nova. Dessa relação com as suas filhas, surgiram dois povos, os amorreus, e esse povo aqui que era muito cruel. Os amonitas eram muito cruéis, e eles viviam em oposição a Israel. Esse era o povo que estava lutando contra o exército de Israel. Davi era o rei. Rei de quem? De Israel. Davi sempre foi um homem de guerra, queridos. Desde menino ele nunca fugiu de uma batalha. Quando nós lemos o começo da história de Davi, você vê que ele venceu o leão, ele venceu o urso, esses dois animais ferozes que tentaram roubar, matar, destruir as ovelhas de seu pai. E ele ainda menino, bravamente, lutou, feriu e matou um leão e um urso. Nós conhecemos a história bíblica e você vê que enquanto todos fugiam de um gigante, um homem muito grande chamado Golias, a gente conhece essa história é clássica, é inspiradora. Davi não fugiu enquanto todos estavam fugindo, ele venceu, ele lutou, e isso deu fama para ele.
de uma forma tão grande que Davi, a partir dali, passou a ser um guerreiro, e ele venceu muitas e muitas batalhas, incontáveis batalhas em favor de Israel. Agora, a guerra contra esse povo, os amonitas, seria mais uma importante. E como o próprio texto diz, a primavera chegou. Então era a época em que os reis, vou repetir, saíam para a guerra. Isso tem que ficar muito claro dentro de você. Primavera, os reis saíam. Só que dessa vez, Davi, surpreendentemente, ele não saiu. Ele ficou em Jerusalém. Ele não foi para a guerra. O rei não foi. E ele mandou Joabe, que era o seu homem de confiança, seu braço direito, general, comandante, junto com o exército para essa guerra. Mas guerrear, presta atenção no que eu vou dizer, guerrear era uma função dele como rei, mas ele decidiu ficar em Jerusalém para o descanso. E aí você vai ver que esse descanso em Jerusalém, quando ele não poderia descansar e ele deveria lutar, custou muito caro para Davi. Davi perdeu aqui a maior de todas as suas batalhas. Aí você diz assim: não, Juliano, mas você leu que o exército ganhou, venceu. Eu não estou falando do exército, o exército lutou, Joabe lutou, mas Davi não lutou. E quem deveria lutar era Davi, ele deveria estar à frente, ele deveria comandar o exército nessa batalha, mas Davi não foi. Então Davi perdeu a maior de todas as suas guerras. Que guerra é essa, Juliano? A guerra interior. Davi foi vencido por ele mesmo. Vejamos o texto, a continuação do texto. Versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel. Diz que uma tarde Davi levantou-se da cama. Quando? À tarde. O rei, o exército estava lutando para ele. E ele estava na cama. Não há nada de errado em você descansar. A Bíblia nos convida a descansar. Na abertura desse culto, eu falei a respeito de Josafá. E Josafá, ele recebeu uma palavra de Deus que ele não precisava lutar naquela guerra, que quem ia vencer era Deus. Mas aqui especificamente, Davi não podia ter ficado em casa. Davi tinha que ter ido para a guerra. E o texto diz que ele levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi, olha o que ele fez. Ele mandou que a trouxessem, e ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi, dizendo que estava grávida. Eu sou muito fã de Davi. Talvez seja um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, talvez que eu mais tenha pregado na vida. Eu amo Davi. Mas a Bíblia não esconde os erros de ninguém. Davi errou e errou feio. E o que nós podemos aprender com esse erro de Davi? Porque a Bíblia não deixa só o sucesso das pessoas, mas mostra as fraquezas. Porque quando você olha para Davi e vê ele como um homem segundo o coração de Deus, porque é assim que a Bíblia o trata, você pensa que esse homem é um Superman, você pensa que esse homem é perfeito, mas ele não é perfeito. Ele não era perfeito, ele errou. Ele errou. Como eu e você também podemos errar. Mas Davi era um cara fantástico. Um homem que tinha um currículo fabuloso diante de Deus. Mas ele o quê? Se distraiu. Ele viu que não deveria ver. E aquilo que ele viu ganhou o foco dele. Ele viu uma mulher se banhando, e essa mulher era tão bonita.
E essa mulher roubou o foco dele. É isso que eu tenho falado aqui nessa igreja. O que tem o seu foco tem você. Para onde você olha, é para aí que você vai seguir o seu caminho. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas distrações. É por isso que o celular é tão condenado enquanto uma pessoa está dirigindo. Por quê? Porque se ela está dirigindo, ela se distrai e ela erra o caminho e vai se acidentar. Queridos, Davi olhou para uma mulher e ele aqui se distrai. E o que acontece quando você se distrai? A distração te leva ao pecado. E o pecado ao distanciamento de Deus. E o pior, ao propósito que Deus estipulou para você. Eu vou dizer de novo. Quando você se distrai, a distração te leva ao pecado. O pecado te afasta de Deus e principalmente do propósito que Ele tem para você, do propósito que Ele chamou você. Olha o que aconteceu com Davi. Davi, aqui nessa história que nós lemos, tem mais alguns versículos abaixo, que ele fez coisas terríveis. Ele cometeu uma sucessão de erros. Sabe, o homem que vivia sua vida temente ao Senhor, o homem que vivia certinho, um homem que honrava Deus de todas as formas, de repente erra e erra para valer. Erra e erra com força. Queridos, como nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa vida está numa regularidade, a gente está caminhando, a gente está indo, mas quando a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, a gente se distrai, vai para o pecado nos afasta de Deus, e você não faz aquilo que Deus chamou para fazer, o propósito. E você erra, e erra, e erra. Davi errou. Juliano, onde Davi errou? Ele violou simplesmente 4 dos 10 mandamentos. 40%. 4 dos 10 mandamentos foram violados assim de uma vez só por Davi. O 10º mandamento, o último dos mandamentos da lei de Moisés, o Senhor diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E o que Davi fez? Cobiçou. Ele olhou aquela mulher linda tomando banho, mas aquela mulher era linda, mas ela tinha um marido. E ele, na posição de rei, se acha no direito de ter o que ele quer. Queridos, a nossa experiência com Deus não nos dá o direito de infringir a lei dele. Não abre, presta atenção aqui em mim, não abre precedente para você errar. Segundo mandamento que ele infringiu, na verdade é o 7º mandamento, que é: não adulterarás. Cometeu um adultério, fez aquela mulher cair em adultério forçadamente. Ele infringiu também o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele fez isso com o marido dessa mulher. E o pior vem na sequência. Ele infringiu o 6º mandamento, que diz: não matarás. Quando ele viu que não podia resolver a situação, ele manda chamar Urias. Urias, deita com a sua mulher. O cara foi tão fiel a ele, que ficou guardando o palácio e não foi se deitar com a mulher. Então ele foi lá e embriagou o cara, para o cara se deitar com a mulher, e ele não foi. E aí então Davi teve uma ideia absurda. Mandou o próprio homem levar uma carta para Joabe, e Joabe abriu a carta, que era o comandante, e na carta estava dizendo: coloca Urias na linha de frente, onde a batalha está mais acirrada. Esse homem foi para frente, para um lugar onde o próprio Davi tinha dito que eles deveriam tomar cuidado com as flechas. Ele mandou o cara para a morte. O cara morreu.
porque ele não conseguia esconder que a mulher estava grávida, e ela ficou grávida num tempo em que o homem não estava. Por isso, o escritor desse livro nos deixa claro que ela, enquanto se banhava, se purificava da menstruação, do fim da menstruação. Ou seja, quem se menstruou não podia estar grávida antes. Ela se engravidou, ela ficou grávida da relação com Davi. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi. Deus é misericordioso, irmão. Olha para mim, Deus é misericordioso. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de perdão, Ele nos perdoa. Mas o Senhor não livrou Davi das consequências. As consequências desses erros, elas não foram tiradas. E elas foram terríveis. A primeira consequência, o filho que essa mulher estava esperando de Davi, foi condenado à morte. O profeta Natan disse: ele vai morrer, e morreu. Davi jejuou, Davi orou, Davi pediu, mas não adiantou, o menino morreu. O fruto daquele pecado morreu. E Deus disse assim: as suas mulheres, eu vou tirar as mulheres de você e vou entregar para outro, na luz do dia, porque o que você fez escondido eu vou fazer à luz do dia. E isso se cumpriu mais tarde, quando o filho dele, Absalão, enquanto se rebelou contra ele, tomou o palácio, e a Bíblia diz que ele pegou as mulheres de seu pai, as concubinas de seu pai, e teve relação sexual com elas, na frente do povo. Não foi só isso. Davi, quando recebeu a notícia, ele disse: olha, fiquem tranquilos, você recebeu a notícia que o cara tinha morrido, ele disse: olha, a espada não livra ninguém. Como a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, não é? Porque o próprio Senhor disse: a espada não vai se afastar da sua casa, então. Filho matando filho, desgraça em cima de desgraça. A família de Davi foi um desastre por conta desse erro. Queridos, presta bem atenção na frase que eu vou falar para você. Tudo porque Davi não foi para a guerra. Tudo porque ele não fez aquilo que ele deveria fazer. Eu vou dizer a frase para você. Quando você não luta as guerras que você foi chamado para lutar, você vai entrar em batalhas que você não precisava entrar. Você vai enfrentar batalhas que você não precisava enfrentar. Diante dessa mensagem que você está ouvindo hoje, eu gostaria que você aplicasse isso na sua vida agora. E começasse a imaginar quais são as batalhas. Nós estamos na primavera. E o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Eu quero que você se veja como Rei do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Eu quero que você se veja na posição de Davi, porque é fácil nós julgarmos ele. Mas eu gostaria que você olhasse para você mesmo hoje e deixasse o Espírito Santo dizer para você quais são as batalhas que ele te chamou para lutar. Ei, chegou a primavera. Chegou a hora de sair para a batalha, chegou a hora de sair para a guerra. Então a primeira coisa que você precisa entender, e que você não pode cometer o mesmo erro que Davi, não terceirize uma batalha que é sua. Não passe para outros lutarem aquilo que só você pode lutar. Nós temos uma mania de terceirizar. Nós temos uma mania de passar para outros, mesmo que eles façam melhor do que a gente. Mesmo que os outros façam melhor, escute, você tem que estar com eles, você tem que lutar. Você não simplesmente pode passar para alguém uma campanha de oração para orar por você e você mesmo não orar. Como? Infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas são acomodadas, elas vão à igreja e dizem assim: ó, ora por mim, mas ela mesma não ora por ela. Elas têm terceirizado aquilo que Deus passou para elas. E nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar. E às vezes a gente está dizendo: ó, ora por mim, o irmão ora por mim, mas você?
Nós não podemos terceirizar. Tem coisas que é você que tem que fazer, não são as pessoas. Mesmo que elas vão para te ajudar, mesmo que você reúna um exército, você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Quais são as suas guerras? Não fuja da guerra, fuja da ociosidade. Fuja do ócio. Davi, ele não foi para a guerra e ficou ocioso. Estava dormindo até a tarde, acordou e foi passear. Querido, a ociosidade é um problema na nossa vida. A ociosidade faz com que a gente se distraia e a gente perca o foco daquilo que a gente tem que focar. Tem gente que prefere ficar em casa. Ah, eu vou ficar em casa. Querido, vai para a guerra. Sabe as pessoas que falam assim, mas hoje eu vou ficar em casa. Querido, com um culto, e às vezes você está com um problema, às vezes você precisa guerrear, vai para o lugar onde está o exército e vai guerrear em oração, vai buscar a presença de Deus. Agora não fica no sofá, não fica aí querendo que as coisas aconteçam, porque você vai se distrair. Você vai ver aquilo que você não deveria ver, você vai pensar o que não deveria pensar e você vai errar. Vá onde está a guerra, porque você foi chamado para isso. Vá para a presença de Deus, não troque um culto por nada. Não troque a oportunidade de louvar o Senhor e de estar com Ele. Não deixe a ociosidade te esfriar, te isolar. Qual é a guerra que você tem fugido? Hoje é dia de você lutar. Hoje o Senhor trouxe uma mensagem para o seu coração, porque tem coisas que você está adiando faz tempo, tem guerras que você está adiando faz tempo. E eu gostaria de hoje apresentar 7 batalhas para você. 7 batalhas que o Senhor direcionou ao meu coração. E que talvez uma delas você se encaixe. A primeira luta é contra a nossa acomodação. Eu vou repetir. A primeira luta é contra a nossa acomodação. O comodismo é algo muito sutil. O comodismo é quando vem sobre a sua vida esse mal. Você se conforma, você aceita. E você deixa de ter a visão de um guerreiro. Um guerreiro, ele é movido por desafios. Há quanto tempo a sua vida não tem um desafio? Há quanto tempo você não tem? Porque você se acomodou. Porque você se acostumou com aquela situação. Olha para mim, não se acomode não. Não se acomode com a sua família não. Sua família está sendo destruída e você está acomodado. O seu emprego está um caos e você está acomodado. Essa cidade precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador e nós estamos acomodados como igreja. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos conformar e dizer perdemos a guerra mesmo, ou que outros lutem no nosso favor. Não! Nós somos chamados para a linha de frente. Mas diferente de Uzias, Urias, tudo Ias, diferente de Urias, nós não vamos inocentes, nós não vamos sendo enganados, nós vamos para guerrear. Você foi chamado para lutar pela sua família, você foi chamado para lutar pelo seu trabalho, você foi chamado para lutar para que o reino se avance nessa cidade e onde você esteja. Não se acomode, não deixe os problemas te sufocarem e você se acomodar. Segunda coisa, lute contra os seus maus hábitos. Às vezes a gente tem a tendência a nos acostumar com eles também. Sabe aquela coisa que Deus está falando com você faz tempo, assim, ó, olha para mim. Deus está falando para você assim, ó, isso que você faz não me agrada. Esse hábito teu te deixa próximo
do inferno e longe do céu. A gente brinca, a gente continua. Por quê? Porque incomodou. E aí a gente se acostumou com o nosso mau hábito. Querido, não se acostume com ele não. Ele é mau. Se é mau hábito, você precisa pedir para o Senhor. Coloque, faça uma lista, até começando a primavera, comece a pedir para o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, quais são os meus hábitos que não te agradam? Quais são os meus hábitos que não contribuem para a minha transformação? É época de sair para a guerra. Não é apenas uma época de flores, não é apenas uma época de colheita, de chuva da primavera que vem para fazer brotar. Vença o que você ainda não conseguiu vencer. O Espírito vai te ajudar, mas você precisa querer sair da paz, sair para enfrentar. Terceira coisa, lute contra a sua incredulidade. Isso é terrível. Nós nos tornamos incrédulos e aí a nossa situação para. Você que está indo buscar, você que está indo, eu quero vencer os meus hábitos, eu quero vencer o meu comodismo, mas aí o que você faz? Aí vem a falta de fé, a falta de confiança, e você dá uma olhada para tudo aquilo e fala assim: não dá. Olha para mim, você precisa vencer a sua falta de fé. Você precisa crer no Deus que te chamou e para que Ele te chamou. Chega de ficar agindo com as suas próprias forças, porque o incrédulo age pelas próprias forças, porque ele não acredita que Deus pode agir por ele. Lute contra o desânimo, querido. Às vezes a gente vê uma geração tão desanimada. Sabe aquela coisa assim? Se correr, o bicho. Se ficar, mas se cantar, o bicho foge. Vou repetir. Se correr, o bicho pega. Se ficar, agora se cantar, o bicho foge. Adoração, louvor. Às vezes a pessoa diz assim: querido, você precisa ter ânimo. Você precisa buscar o ânimo no Senhor. Como é que você vai vencer uma guerra desanimado? Como é que você vai vencer sem força? E o ânimo é aquilo que nos dá força. Juliana, mas eu estou cansado, eu não consigo. Querido, vá para a guerra, busque o Senhor e Ele vai renovar a sua força. Mas o que nós não podemos é continuar desanimados. Nós não podemos entrar numa apatia, numa preguiça espiritual. O Senhor é o maior interessado em renovar você. O Senhor é o maior interessado em te encher de ânimo, mas por favor, admita que você está desanimado. Reconheça que o desânimo está batendo no seu coração. E corra para aquele que pode te devolver o ânimo de verdade. O que está te desanimando? Às vezes a gente fica desanimado porque a gente foca demais nos problemas. A gente olha demais os defeitos dos outros. E aí a gente se desanima. E aí você entra na incredulidade, aí você volta com seus maus hábitos e você se acomoda. Tudo é uma questão de visão. Olhe para o seu Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus é Deus forte. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por você e por mim, querido. A maior prova de que Ele te ama. E o que você está desanimado? O que você está desanimado? Porque as coisas não aconteceram? Você realmente não acredita que Deus pode fazer as coisas acontecer na sua vida? Você não acredita que Ele é o Deus da promessa? Então você precisa vencer a incredulidade também. Pede para o Senhor ânimo para você continuar acreditando, para você vir para a igreja, louvá-lo de todo o seu coração, fazer como Josafá, ele vai para a guerra, então já que ele não vai poder lutar, mas ele foi para a guerra. Por que ele não podia lutar? Porque ele não era capaz de vencer, o exército dele era pequeno, diante dos 3 exércitos que estavam lutando contra ele, mas a Bíblia diz que ele foi para a batalha, só que ele não usou espada, ele usou louvor, ele usou adoração. Esse homem não estava desanimado,
ele acreditava no que Deus ia fazer para ele. Mas a gente precisa cantar mais, sabe? Se você não está conseguindo, olha aqui para mim, se você não está conseguindo orar, fecha o seu quarto e simplesmente o adore. Com uma música, começa a cantar para ele. Juliano, não consigo orar, as palavras não vêm. Começa a adorar. Sou desafinado, e daí? Você está cantando é para ele. No seu quarto, na sua intimidade. Eu me lembro, queridos, eu tinha 17 anos de idade, assim que eu me converti. E eu tinha grandes desafios, vocês conhecem a minha história. Eu já tinha começado a faculdade, na verdade já tinha uns 18 por aí. E foi aquela época em que a faculdade começou a atrasar, eu não tinha dinheiro para nada. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, os meus pais não tinham condições de me ajudar em nada. E eu me lembro que eu pedi para uma pessoa lá da igreja fazer para mim um caderno, sabe um caderno? Caderno? Tipo esse que você estava esse dia aí, Rian. Caderno de escola. E eu pedi para ela colocar todas as letras, né? Porque hoje nós temos uma internet. Que desculpa você tem? Você entra lá na letra música, esqueci o nome do site. Coloca a letra de qualquer música, lá você vai achar, vai te dar a letra. Vai te dar até os tons, como fala? Os acordes, as cifras. Cifra Clube. Aqui o cifra, vai te dar, se você sabe tocar, você pode até tocar. E eu me lembro, querido, que aquele caderno ele foi tão importante para mim. Porque às vezes eu olhava para a minha situação e não era só essa. Eu buscava a conversão do meu pai. Eu buscava a mudança da minha família. E eu pegava aquele caderninho lá e dizia, Deus, eu não consigo. Mas aí eu começava a cantar, Tu és soberano, nós. Nas estrelas vejo a sua mão. Eu não sei cantar, gente, sou péssimo por isso. Mas eu cantava para o Senhor. Eu cantava para Ele. E aquelas músicas encheram meu coração. Sabe, enquanto eu pensava nessa mensagem de hoje, eu pensava, eu preciso, quanto tempo que eu não canto uma música para Deus? Só eu e Ele. Quanto tempo eu não vou para o quarto só para cantar para Ele? Eu. Porque às vezes a gente acha que a nossa oração é muito mais espiritual, quando na verdade nós deveríamos adorá-lo. Ao invés de ficar pedindo, adore. Adore Ele. Você vai ver o seu ânimo voltar. Você vai ver Deus fazer. E você vai ver a sua transformação. Mas adore o Senhor. Não sai do quarto e vai ouvir ao tchan. Sepultura, Black Sabbath, misericórdia. Fique com essas músicas do Senhor na sua cabeça durante todo o dia. Lindo, lindo, lindo és. Lute contra a sua insatisfação, querido. A insatisfação é tão perigosa, a insatisfação é diferente do conformismo. Você não pode se conformar, você não pode se acomodar. Agora, a insatisfação, ela não te deixa enxergar, ela não te deixa celebrar. Eu escrevi um livro sobre isso. Porque a insatisfação é algo que atinge todo mundo. A insatisfação não te deixa comemorar, você vence, você vem para a igreja, acontece um negócio, mas você olha para aquilo que ainda não aconteceu. Sabe quem era insatisfeito? O povo. O povo de Deus no deserto, Deus fazia a água sair da rocha. Ai, quero carne, porque eu quero carne. Aí Deus mandava as codornizes. Tudo que eles queriam, Deus fazia, Deus falava, Deus fazia, e os caras sempre insatisfeitos. Celebre, comemore, seja grato ao Senhor.
Celebre Ele mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Lute contra a sua inconstância. Sabe o que é inconstância? É o contrário de constância. Se constância é isso aqui, ó, a inconstância é isso aqui, ó. Altos e baixos. Um dia você acorda bem dizendo assim: uau, Espírito, canta. Outro dia assim, passarinho canta na sua janela, você fala: demônio, meu Deus. Com a mesma palavra que você bendiz ao Senhor, no outro dia você está xingando outra pessoa, você está falando mal das pessoas. Inconstância, que ele não consegue manter uma constância diante de Deus. Ei. O Senhor nos ajuda a ter regularidade. Vai num culto um mês e falta 3. Promete, mas não cumpre. Começa, mas não termina. E depois de ter vencido tudo isso, porque você vai vencer. Você crê nisso? Olha para mim. Você crê nisso? Você crê que você vai vencer a sua acomodação, seu comodismo, vai vencer os seus maus hábitos, vai vencer sua incredulidade, vai vencer o seu desânimo, vai vencer a sua insatisfação? Você crê nisso? Então, depois de vencer tudo isso, lute contra o seu orgulho. Porque o orgulho vem para dizer assim: você conseguiu, hein? E o orgulho derruba, hein? Viane já falou das dietas aqui, né? Quantas vezes eu me achava: consegui emagrecer, agora eu posso comer. Você acha não? Vença a sua soberba e seu orgulho. Se as coisas estão dando certo na sua vida, é porque Deus é misericordioso com você. É Ele que faz. Não é o seu poder, não é a sua sabedoria, não é o seu dinheiro. É Ele. É Ele. Sempre foi Ele. Mesmo que você não tenha enxergado durante esses anos da sua vida, sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Lute contra você mesmo. É primavera. É época de guerrear. Se coloca de pé. E você vai lutar contra tudo aquilo que está vindo sobre a sua vida. Sai de você mesmo agora. Entre numa atmosfera espiritual. Entre na batalha, porque as batalhas são nas regiões celestiais. As suas armas, elas não são naturais. Não use a espada, porque aquele que fere com espada será ferido com espada. Mas com louvor. Com louvor. Ricardo, Aline, vem aqui à frente, nós vamos cantar. Nós vamos cantar ao Senhor. E vamos declarar o poder dEle. Vamos declarar, é uma música para nós adorarmos ao Senhor. Pode ser qualquer uma aí, fácil e poderosa. Pode ser. Não, lindo és. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, comece a falar com Ele. Comece a falar para Ele onde você precisa lutar. Onde você está acomodado? Quais são os seus maus hábitos? Seus vícios? Quais são os seus vícios? Lute contra a sua incredulidade agora. Você precisa crer em quem Ele é. Lute contra o seu desânimo.
Lute contra a sua insatisfação. Chega de ser inconstante. Fala para Deus: Deus, eu não quero mais começar e não terminar. Eu quero persistir no teu caminho, Deus. Me perdoe pelo meu orgulho. Diga para Ele: Deus, no nome de Jesus, todos nós aqui precisamos de Ti. Nós não vamos terceirizar a nossa guerra. Nós não vamos passar para os outros aquilo que nós temos que fazer. Por isso nós estamos orando agora. Nos livre da ociosidade. Descansar é uma coisa, ficar ocioso quando eu deveria estar na guerra é outra. Nos perdoe, Senhor. Venha, Senhor, ó Deus querido, nos munir, nos capacitar, e que todos esses males sejam destruídos agora. Que hoje, Senhor, a gente firme uma aliança contigo, uma aliança, meu Deus querido, de que nós não vamos desistir, nós não vamos entregar os pontos, mas nós vamos batalhar, nós vamos lutar, no nome de Jesus. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore o Senhor. Diga para Ele que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Oh, devolve o ânimo, Jesus. Oh, Deus. Enquanto você louva, enquanto você o adora, as suas guerras são vencidas. Oh Deus! Vamos entrar na sala do trono. Me leva, Deus. Para de ver os seus problemas. Veja Ele. Veja Ele. Veja o Senhor. Oh
aplauda Ele. Deus abençoe, em nome de Jesus.